Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. O senhor aí, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Pois é, nós estamos aqui, a TV Horizonte, a HD, TV Digital 30.1 e também transmissão ao vivo pelo YouTube, TV Horizonte Oficial. Olha, a gente sempre abre o programa com alguma crítica, alguma coisa, né? Normalmente, né? Tanta coisa errada que acontece nesse país e às vezes você tem que falar nelas. Mas eu quero falar aqui hoje, fazer uma abertura de um programa diferente, né? De um assunto diferente. Foi realizado um convênio, foi assinado um convênio entre a Anglo-América, uma mineradora, com a Prefeitura Municipal da cidade de Conceição do Mato Dentro. E foi assinado um convênio espontâneo, né, de 500 milhões de reais. A empresa mineradora está passando para a Prefeitura da cidade de Conceição do Mato Dentro 500 milhões de reais. É uma boa verba, um bom dinheiro, né? Para se gastar em 10 anos, se fazer, naturalmente, investimento na cidade em 10 anos, né? Então, desses 500 milhões de reais, 340 milhões serão destinados a partir de agora para a construção de um hospital, até porque o pessoal de Conceição do Mato Dentro usa o Hospital do Cerro e, por isso, o Hospital do Cerro, que só atende pelo SUS, fica sempre, né, com problemas financeiros, muito grandes, né? Então, e sempre há um pedido para que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro ajude o Hospital do Cerro, porque o Hospital do Cerro atende aos doentes, aos pacientes naturalmente, mais pobres da cidade de Conceição do Mato Dentro. Então, isso vai ser muito bom, porque vai ter um hospital a mais na região, em Conceição do Mato Dentro, que vai naturalmente diminuir a demanda que é levada para o Hospital do Cerro, né? Também o dinheiro que vai ser usado na educação e parte dele também na estrada, na MG10, né, com um convênio com o DR, né? Vão melhorar a MG10, que passa pela Serra do Cipó e etc. Eu gostaria até que esse dinheiro fosse usado um pouquinho, né, para asfaltar aqueles 25 quilômetros que tem entre Dom Joaquim e a cidade de Senhora do Porto, né, que iria resolver um problema grave, né, porque todo mundo que vai nessa região aí de Guanhães, de Peçanha, de São João Evangelista, tem que passar por Itabira, passar na 381, né? Essa 381 que mata demais, né? E as pessoas têm que passar por Itabira. É uma viagem que é cansativa, difícil. Se passasse pela Serra do Cipó, rapidamente você chegaria nessas cidades lá desse Vale do Rio Doce, né? Então, eu quero aqui cumprimentar a Anglo-América, né? Que é uma mineradora que está sabendo usar o dinheiro que ela ganha, né? Aplicando um pouco na cidade de Conceição do Mato Dentro, que é a principal cidade onde está a Anglo-América, né? Que oxalá que as outras mineradoras, né, façam isso com as cidades onde elas estão atuando, trabalhando. Ninguém é contra a mineração, não, mas você tem que se fazer, como diz até uma propaganda aí que está andando por aí, que diz assim, minerar é bom, quando você sabe minerar, não é verdade? É isso aí, João. É isso mesmo, Assi. Boa tarde para você, para quem nos acompanha no Ei Gente dessa quarta-feira, essa quarta-feira que é aí véspera de feriado, todo mundo aí já com a cabeça no fim de semana, a gente aqui com a cabeça na torcida de Deus amanhã, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas agora, às 5 horas e 9 minutos, a gente vai trazer um alerta muito importante. A violência contra as pessoas idosas. Infelizmente, Assi, é uma realidade que está muito presente no dia a dia do povo brasileiro, das nossas grandes cidades, e apenas a conscientização, um trabalho muito sério das autoridades, inclusive com caráter punitivo, é que faz isso melhorar. E é sobre isso que a gente fala agora no Ei, Você Sabia? Com a nossa colega Suelen Ogando. Vamos lá, Suelen. Boa tarde. Ei, você sabia? Ei, você sabia?
junho é o mês da cor violeta. Mas você sabe por quê? O Junho Violeta é uma campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Isso mesmo, um tema sério, mas que precisa ser falado. A Organização das Nações Unidas, a ONU, definiu em 2011 o dia 15 de junho como o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E você sabia que existem vários tipos de violência? É isso mesmo, gente. Tem a violência física, a psicológica, a financeira, a negligência e até o abandono. O número de casos de violência contra idosos em Minas Gerais aumentou 73% em 5 anos. Dados do Observatório de Segurança Pública do Estado, divulgados inclusive nesta segunda-feira, dia 16 de junho, que mostram que entre janeiro e abril deste ano foram registrados cerca de 7.651 crimes contra pessoas com mais de 60 anos. Uma média de 2 denúncias por hora de estelionato, furto, ameaça, agressão, entre outros. Por dia, cerca de 64 queixas. Gente, e o mais triste é que muitas vezes o agressor está dentro da própria casa do idoso. Por isso, a denúncia é tão importante. E pode ser feita de forma anônima. Então, se você passar por algo do gênero, ligue pelo Disque 100. Então anota aí, hein? Neste Junho Violeta, fale sobre o tema, escute os mais velhos, cuide de quem cuidou da gente a vida toda. Respeito não tem idade. Não é mesmo, Acir? Ei! Você sabia? É verdade. E olha, eu sempre falo uma coisa, né? Muito importante. Cuida do seu idoso. Amanhã você também será um idoso ou uma idosa, né? Então, cuide do seu idoso para você também ser cuidada mais tarde. Mas vamos à redação da Rede Catedral, onde está o Nilton Lopes. Nilton, as novidades desta tarde, Nilton. Boa tarde. Boa tarde, Acir. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos assistem na TV Horizonte. Então, Acir, o prefeito de Belo Horizonte desembarcou hoje no Aeroporto Internacional de Confins e durante o desembarque tinha vários professores da Educação Básica de Belo Horizonte fazendo um protesto cobrando o reajuste salarial. Ao sair da área de desembarque, o prefeito ele foi às lágrimas ao abraçar a filha dele. E em seguida ele foi conversar em direção aos manifestantes e conversou com eles. O prefeito ele disse que vai agendar o mais rápido possível uma reunião com a categoria para negociar o reajuste salarial deste ano e as outras reivindicações. No aeroporto, Damião também atendeu a imprensa. Falou sobre os momentos críticos da viagem, mas apesar de tudo, ele disse que não se arrepende de ter ido ao país que está em guerra. Ele garantiu que vai instalar um sistema de segurança com um circuito de imagens em Belo Horizonte semelhante ao utilizado em Israel. Por fim, o prefeito criticou Itamaraty, aconselhando que o órgão resolva o problema dos brasileiros que estão em Israel e no Irã, que sofrem por causa da guerra entre os dois países. O Ministério das Relações brasileiro publicou uma nota dizendo que os prefeitos que participaram da excursão para Israel ignoraram um alerta da pasta para evitar viagens à região por causa dos conflitos armados. É com vocês aí do estúdio. Ok, beleza, é isso aí, né? O nosso prefeito chegou aí tranquilo, né, irmão? Né? E chegou até dando uma resposta aí para o Ministério das Relações Exteriores, né? Porque, na verdade, eles foram convidados pelo governo de Israel para participar dessa mostra sobre segurança pública lá. Infelizmente, chegaram num momento ruim, né? No momento em que Israel estava, naturalmente, fez podemos dizer, uma agressão, né, ao Irã, mas porque o Irã já estava desenvolvendo uma bomba atômica também, né? Justamente. E que você sabe, se a bomba atômica ficasse pronta, ela ia ser usada contra quem? Contra Israel. Infelizmente, né? Assim, lembrando que hoje o prefeito Álvaro Damião já viu lá no aeroporto qual que é o problema que ele vai ter que enfrentar, né? Os manifestantes já estavam lá na porta esperando, a greve dos profissionais da educação continua, pelo menos até a próxima terça-feira. Beleza. Pois é, beleza. Mas então, vamos fazer um intervalo e daqui a pouco eu vou voltar com a nossa querida artista plástica Valdelice Neves. Até já.
Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. E agora recebemos aqui em nossos estúdios a artista plástica Valdelice Neves, cujas obras estão sendo expostas na Galeria de Arte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lá na Avenida Afonso Pena. Valdelice, boa tarde, prazer em recebê-la aqui. Boa tarde, Assir, boa tarde a todos e obrigada, eu digo que, né, por dar a oportunidade, né, da TV Horizonte, dar essa oportunidade a nós artistas, né, para expor então os nossos projetos, o nosso Pois é, trabalho. e você está fazendo uma exposição de arte, naturalmente, sobre este pássaro aqui, João Congo. Onde vive esse pássaro e por que esse pássaro? Ah, perfeitamente. João Congo. João Congo, é um pássaro de uma família, das maiores famílias de aves brasileiras, 49 espécies. Sei. As 49 espécies nós só encontramos na Amazônia, que nós temos o João Conguinho de 27 centímetros até o João Congo de 53 centímetros. Então, essas 49 espécies só na Amazônia. Agora, o João Conguinho nós encontramos em alguns outros estados brasileiros, inclusive em Minas Gerais. Nós mesmo, né? Temos o João Conguinho, perfeitamente. E confirmado nessa minha pesquisa de idas e vindas, né, Amazônia, Minas Gerais, 39 anos, 40 anos está fazendo agora, um dos pássaros mais inteligentes do planeta Terra. Por quê? É o único pássaro que imita o canto de todos os pássaros da floresta. É mesmo, é? Verdade. Os sons dos animais e, quando criado em cativeiro, até o ser humano. Então, de formas que quando eu apresento esse projeto lá fora no exterior, os gringos ficam enlouquecidos, porque eles nunca tinham ouvido falar, porque não existe João Congo nem na Europa e nem na América do Norte. E por que João Congo? Pois é, João Congo, muito curioso. Até eu fiz muita pesquisa em cima do porquê João Congo, né? Então, o que eu pude, mais ou menos, na minha pesquisa constatar, mas também não sei se é 100% verdadeiro, é que, na época da escravatura, existia um negro no Rio de Janeiro, chamado o Rei Congo. E ele, bravíssimo, e protegia o seu povo como ninguém. Era o herói, né? o rei Congo, de fato. E João Congo também é muito bravo e protege muito bem a sua família e o seu bando. E como se não bastasse ele, né? Com a sua, né, realmente ele protege, ele ainda fez um acordo com os marimbondos flecheiros, que são os mais bravos da floresta amazônica. Toda árvore que tem ninhos de João Congo na floresta amazônica tem casas de marimbondos flecheiros protegendo os ninhos de João Congo. Então, ninguém aproxima da árvore que tem ninho de João Congo, nem eu, nem você, nem um outro pássaro de outra família. Isso parece o marimbondo chumbinho que nós conhecemos aqui em Minas, né? Parece muito, igual, mas né? Só que o flecheiro é bem mais perigoso. né? Por quê? Se você aproximar da árvore que tem ninho de João Congo, os marimbondos flecheiros te picam até a morte. Então, são, de fato, os mais bravos da floresta. E a sua exposição está mostrando não só o João Congo, mas também todas essas curiosidades da criação do João Congo. Perfeitamente. Que eu já estou no 8º desdobramento do projeto João Congo. O primeiro João Congo 1, eu aproprio das formas da natureza e transfiro para esculturas contemporâneas. Das esculturas, então, eu executo as instalações interna e faço também intervenções urbanas. Essa sua exposição vai até que dia? Vai até dia 24 de junho. Então está próximo aqui o final dela, né? Então, Começou que dia? Dia 24 de maio. Começou dia 24 de maio. Né? Perfeitamente. E e essa exposição, e você está vendendo os quadros também, está vendendo sua obra? Ah, sim, engraçado. É que eu só ia apresentar mesmo nessa exposição o projeto João Congo. Mas, indo lá no meu ateliê, a curadora do TJ, mais a curadora Tania Alvim, que a curadora do TJ é a Cláudia Elias, mais a curadora Tania Alvim e o desembargador José Arthur, conhecendo as minhas outras fases, eles sugeriram que eu fizesse, então, uma trajetória. Por isso, lá também está acontecendo, além das instalações do projeto João Congo e os seus desdobramentos, também nós estamos lá com
com pinturas e desenhos e também as fotografias, né? Agora, as fotografias já é o João Congo 3, que são os arquivos naturais, que também é... E tem livro também, né? Que você tem um livro sobre o João Congo, né? Que você explica bastante. E tem fotos do João Congo, né? Como esse aqui, ó. Perfeitamente. Já escrevi o livro, então, sobre o projeto, que o livro, ele é um livro baseado na lenda do João Congo, que eu conto, e esse livro é um livro infanto-juvenil, mas que ele abarca todas as faixas etárias. Inclusive, ele foi selecionado, este livro passou pelo crivo dos literatos do Rio de Janeiro e foi selecionado para o catálogo de Bolonha, na Itália, que é onde acontece a maior feira literária infanto-juvenil do mundo. Sei. Então, João Congo já está lá, né? Está criando asas e voando, né? Que beleza, né? Eu desejo a você um repleto sucesso, já é sucesso, né? Obrigada. A sua exposição lá no Tribunal de Justiça, que tem um espaço para arte muito bom. Muito né? bom, muito bom. Né? Que é muito bem visto, né, por todos, né? Isso, né? Tem uma facilidade de se ver. Né? Perfeitamente. O interessante é você poder ter acesso a essas exposições, e lá no Tribunal de Justiça a gente tem esse acesso que é maravilhoso. Né? O espaço de fato, é nobríssimo, maravilhoso. E o criador desse espaço lá hoje no TJ foi até o desembargador José Arthur. Foi. Ele é o mentor do espaço, né? É verdade. Achei muito Quando ele foi presidente, então, inclusive. Isso, perfeitamente. Pois é, eu quero agradecer a sua presença e dizer da alegria da gente estar com você aqui para falar sobre essa exposição e dizer que não só o Tribunal de Justiça, né? Eu tenho a impressão que essa exposição ela vai rodando o mundo, né? Vai rodando as cidades, né? Assim esperamos. Ela esteve em Ouro Preto, de Ouro Preto no Palácio Douro, de Ouro Preto veio para cá. Beleza. Quase que uma itinerante, né? É isso aí. Um prazer foi recebê-lo aqui para falar sobre o João Congo, esse pássaro brasileiro que é muito importante para a nossa fauna, para a nossa flora, não é verdade? Né? Verdade. E é um pássaro que você disse que encontra na Amazonas e também em alguns lugares de Minas. Em Minas e em alguns outros estados brasileiros. Beleza. Pois é isso aí. Agora vamos com Oral Sim. Daqui a pouco eu vou falar com o nosso querido Dr. Justus aqui conosco. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, e vamos falar agora da Oral Sim, né? A Oral Sim é uma clínica dentária, né, das mais importantes que nós temos em Minas Gerais. E eu sempre gosto de dizer que a Oral Sim tem 22 anos de experiência, né, no tratamento dentário e inclusive no implante dentário também. Eu sempre falo que implante dentário antigamente era coisa de rico, de gente famosa. Hoje não, você pode fazer o seu implante dentário. E para isso eu estou aqui com o Dr. Ricardo Justo, que vai conversar conosco a respeito dos tratamentos dessas pessoas que pensam que não pode fazer um tratamento dentário e com tranquilidade faz o tratamento dentário na Oral Sim. É isso, Dr. Ricardo? Boa tarde, Assi. Exatamente isso. Só corrigindo um pouquinho, a Oral Sim hoje ela está no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Ela é a maior franquia na área de implantodontia. É, claro. E como o senhor mesmo comentou, Assi, com o tempo, né, ficou mais acessível a reabilitação por implantes. Então já é realidade. Pois é. Eu sempre falo assim, hoje aqui a Maria Beda está falando aqui, assim, então, eu já estou com 65 anos, eu posso fazer um implante dentário? Pode, né? Não tem idade para isso não, né? Se tiver indicação, com certeza. Na verdade, hoje o que exclui de poder ou não são fatores de saúde, né?
Então, quando existe pacientes que têm comorbidade, a gente vai fazer uma análise antes, né, com exames complementares, e a partir daí a gente tem a liberação ou não para fazer o implante. O Geraldo Ribeiro disse que tem 20 anos que usa dentadura. E tem problema se ele quisesse fazer agora um implante dentário? Problema nenhum, assim. Como eu comentei antes, a gente faz um exame complementar antes. No caso dele, na verdade, a gente vai estar fazendo uma tomografia computadorizada e analisar o volume ósseo que ele tem. Lógico que um paciente que já usa uma prótese do tipo dentadura há 20 anos, ele vai ter uma perda óssea considerável. Mas hoje a gente tem várias técnicas que a gente não precisa do enxerto. Uma delas é a técnica que a gente fala Allen Fork, que é com 4 implantes que a gente usa na região de maxila ou então na região de mento aqui de mandíbula. Sei. Que muitas das vezes a gente não vai precisar fazer o enxerto ósseo. Caso mesmo assim ele não tenha volume ósseo nessa região, a gente vai demandar do implante zigomático, que é aqui ó, na maçãzinha da bochecha, que vão ser implantes mais longos, que vão ser fixados aqui e não vai estar precisando do enxerto. Pois são muitas as perguntas dos nossos telespectadores, né, a respeito disso. Quando se fala em enxerto ósseo, ainda você vai ter que tirar, que quando começou a fazer enxerto ósseo, se tirava do queixo, do queixo, tirava de um osso da crista ilíaca aqui na bacia. Na bacia e etc. Tal. Ou já tem outras fórmulas mais inteligentes para fazer o enxerto ósseo hoje? Hoje em dia, assim, a gente já usa, são os enxertos sintéticos, né? Ele é um osso condutor. Então, muitas das vezes, o paciente submetia, né, a esses leitos de enxerto, na qual depois, inclusive, o da crista ilíaca, poderia o paciente ficar mancando um pouco. Então, isso daí parou. Mas até hoje ainda existem casos que a gente tem que fazer o enxerto tirando do leito do ramo da mandíbula, porque muitas das vezes tem um defeito muito grande. Então, a gente lança a mão de ainda tirar esse leito ali de osso. O importante é fazer o implante dentário e tem jeito de fazer o implante dentário, sempre tem uma fórmula de fazer o implante dentário, não é isso? Sim, assim, sempre tem jeito. E eu quero dizer que na Oral Sim você disca 2117-3300, ligue agora, pode ligar agora, né? Uma pessoa vai te atender e marcar uma consulta para você que é totalmente gratuita, com tudo aquilo que eles precisam de fazer para identificar qual o tipo de serviço que tem que ser feito na sua boca. 2117-3300, é só ligar. E outra coisa, tem Oral Sim na Pedro II, esquina com Ervale, e também lá na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Quero agradecer mais uma vez o Dr. Ricardo Justus, que está aqui conversando conosco, falando sobre as possibilidades de você fazer o seu implante dentário lá na Oral Sim. Não é isso, doutor? Obrigado, Elci. Um abraço, um bom feriado, né? Bom feriado, né? Vocês trabalham amanhã? Não, na sexta-feira a gente Sexta-feira estão lá firme, né? Estamos lá operando, se Deus quiser. Beleza. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira João Eduardo Santana. Amanhã é o dia da torcida de Deus. Como diria Padre Nereu, alô, alô, torcida de Deus. Nós já estamos a postos para amanhã, a partir do meio-dia, estarmos juntos no Mineirão. Isso mesmo, coração do esporte mineiro. Você está acompanhando agora imagens ao vivo do estádio do Mineirão, a preparação que nossa equipe de staff está fazendo para toda essa celebração, nesse momento sendo colocado o tapete vermelho, por onde será celebrada a missa de Corpus Christi, também onde acontecerão as apresentações a partir do meio-dia. E lembrando que, se você não puder ir ao Mineirão amanhã, você pode acompanhar ao vivo aqui pela TV Horizonte, também pela Rádio América, a transmissão a partir do meio-dia. São 50 anos da Torcida de Deus. Esse evento religioso, sempre celebrado em Corpus Christi, de 3 em 3 anos. Há 9 anos ele não era realizado por vários motivos, teve pandemia, teve greve dos caminhoneiros, agora a Arquidiocese retoma essa tradição que começou em 1975
com o saudoso Dom João Rezende Costa, depois passando pelo cardeal Dom Serafim e agora Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que amanhã vai presidir a missa a partir de 5 horas da tarde. Já garantiu seu ingresso? Ainda não? Procure a paróquia mais próxima da sua casa. Ainda existem alguns ingressos disponíveis, eles são gratuitos, só terá acesso ao Mineirão quem tiver com ingresso impresso. Tá bom, Assir? Pois é, antes a gente só transmitia pelo rádio, né? E as outras televisões de Belo Horizonte, né, transmitiam alguma fase da Torcida de Deus. Mas hoje você vai assistir tudo pela TV Horizonte. Justamente. Assir, e aproveitando agora esse gancho, 5 horas mais 35 minutos, está chegando uma informação de momento aqui, através do site da Rádio Itatiaia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acabou de retirar o sigilo do relatório da Polícia Federal que indicia 36 pessoas naquele esquema de espionagem ilegal com o uso da ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Essa informação é da CNN Brasil, replicada pela Rádio Itatiaia, então possivelmente nas próximas horas nós teremos desdobramentos. Esse inquérito da ABIN estava seguindo em segredo de justiça, o Alexandre de Moraes agora retira o sigilo, então as informações sobre os depoimentos e tudo mais do inquérito será divulgado para a imprensa posteriormente, a gente vai acompanhar. Beleza. Olha, nós estamos de volta com o nosso programa e com uma pergunta: quantos aplicativos têm acesso à sua localização neste momento? Quantas vezes você acertou ou aceitou termos e condições sem ler, em nome da praticidade e da conexão? Muitas pessoas assinam qualquer documento, né? Aquelas letrinhas miudinhas e tal, vai assinando, né? Estamos cedendo muitas vezes sem perceber informações valiosas sobre o que somos e o que estamos fazendo. A privacidade cada vez mais difícil. Esse dilema está relatado no novo livro de ficção do autor mineiro Túlio Ianin. Seja bem-vindo, Túlio. Obrigado. É isso mesmo, Túlio Ianin? Iannini. É isso aí. É isso mesmo, Arce. Obrigado pelo convite e poder divulgar. E tem aqui até o livro, né? O livro que você está lançando aqui. Lançando agora, dia 21. Vai ser lançado no Automóvel Clube de Minas Gerais. Né? E essa obra, Arce, ela é uma obra de um convite para a sociedade pensar o que a tecnologia, para o caminho que a tecnologia está levando à humanidade, né? A era dos anéis de sangue. Isso. Sangue porque ele trata da parte humana. Sei. E ele trata de anéis de DNA, que é o fio condutor do livro, onde fala que a gente vai ser muito monitorado por DNA. Então, o DNA a gente vai poder fazer autorizações, autorizar operações financeiras com base de segurança ao nosso DNA, leitura de DNA, e por aí vai, né? E essas perguntas que você trouxe aí agora foram muito pertinentes, porque hoje nós estamos transferindo a nossa personalidade para a tecnologia que está na nuvem, nas quais a gente não sabe por quem está controlando, e que pode assumir a nossa personalidade sem ser a gente. E se isso sai do controle? Se isso foge ao controle? Então, essas perguntas vêm trazer para a sociedade, para os órgãos reguladores, também ajudarem a pensar como a gente se protege antes do caos. Então, o livro traz uma realidade tecnológica, mas ele também traz caos em 12 capítulos, acontecendo em vários lugares do mundo. E esses caos, eles podem se tornar realidade, e alguns já estão se tornando realidade. Né? Eu estava lembrando, há pouco tempo, na China, as pessoas estavam conversando com uma inteligência artificial para desabafar o momento da vida delas e tudo mais, até que essa ferramenta começou a induzir essas pessoas que estavam em depressão ao suicídio e a outras ao homicídio. A China teve que travar a ferramenta e tirar ela do ar, e essas pessoas ficaram órfãs. Então, esse é um dos perigos, que essas informações que a gente autoriza, e que muitas vezes a gente não tem nem opção em não autorizar, senão não usa, né? É verdade. Vai para algum lugar que começa a controlar o nosso dia a dia, sem a gente ter essa percepção. Antes você podia segurar a sua carteira de identidade, o seu CPF, essas coisas. Quer dizer, eu estou falando das coisas mais simples do dia a dia nosso, não é verdade? Isso aí. E que hoje você não consegue mais, né? Qualquer coisa que você for falar, seu CPF, por favor, sua identidade, não é não? Né? Ainda tem a lei de proteção de dados. Proteção de dados, né? Só que não tem uma lei de proteção de personalidade, por exemplo. Né? Imagina alguém pegando a sua voz e mandando mensagem para alguém que não é você, mas usando a sua bela voz. Cara, isso acontece. E tem acontecido sempre. Sempre. E é muito sério. Tem casos de crianças em escolas sendo expostas com a imagem
de corpo que não são delas. né? Recentemente isso Aconteceu aconteceu. recentemente, né? Uma escola Aconteceu particular aqui de Belo recentemente, Horizonte. isso, justamente. Então, é muito sério isso aí, e esse é o convite, né, que o livro traz para a sociedade e para as pessoas que cuidam da tecnologia e que cuidam também dessa parte legal, trazem cada vez mais à tona mecanismos que possam nos assegurar disso. Né? Seria fazer um exame de sanidade para quem mexe com isso, porque o cara ele fica com a sua vida, né? Com a tecnologia na mão, não? Agora imagina a tecnologia, assim. Você diz aí lá na China que as pessoas estavam suicidando por causa A ferramenta estava induzindo ela a suicídio. Não é verdade? Ensinando ela a suicidar. É verdade. Né? Como que é a forma mais eficiente. Mas agora imagina assim, vamos supor que eu tenho essa ferramenta, que eu coloco ela no ar e essa ferramenta assume o controle e eu perco o controle dela. Ela ganha vida, né? Ela ganha vida. E aí? Então, isso aí é uma coisa muito fácil de acontecer. Até há um pouco tempo atrás, um cientista pegou um atendimento online de inteligência artificial e colocou um outro atendimento online de inteligência artificial para esse aqui fazer as perguntas para esse. Em pouco tempo, os dois ambientes entenderam que eram duas inteligências artificiais que estavam se conversando e começaram a trocar informações por código. Veja só como que o negócio tomou proporção. A máquina entendeu que era uma máquina conversando com a outra e começaram a conversar por código. Ô, Túlio, de vez em quando eu dou alguns exemplos, né? Quando devia ser no seu caso também, não sei, nós somos praticamente da mesma geração, mas eu lembro que eu lia Tio Patinhas. É isso, adorava. O Pat Donald, né? E o professor Pardal, eu falei assim, às vezes eu não sinto... Eu não fico surpreso com as coisas que a gente vê aí de modernidade, principalmente na área tecnológica, porque o Pardal já fazia isso. O Pardal já falava na Lua, já falava no telefone sem fio. O Pardal fazia uma série de coisas, não é verdade, né? E os Jetsons também. Aí fico me lembrando, você falando isso aqui, fico me lembrando que desses filmes, né? Exagerados daquela época, de falar dos exageros. Bolha assassina, uma bolha que andava, que ia chegando no lugar, ia tomando conta de todo mundo, comia pessoa. Falei assim, gente, quer dizer, aquilo que era uma ficção está virando realidade? Justamente, então o livro é de ficção, mas muita coisa já é realidade, e em 2050, onde o livro se passa, muita coisa vai ser a realidade antes disso. Né? Tem um filme que chama Ela, que ele foi lançado em 2013, escrito 2 anos antes. E esse filme mostra um escritor solitário, que começou a ter um software que era a companhia dele. Ele teve uma relação amorosa com esse software, foi traído pelo software e na época isso era uma ficção. Hoje é mais do que uma realidade. Aí voltar ao cinema. Falando de 12 anos atrás. Voltar ao cinema do Barbarella, né? Lembra? Barbarella? Que era uma relação sexual assim, um de lá ou de cá, só com as mãos, né? Voltou esse tipo de... Né, a pandemia trouxe muito isso, né? É verdade. As relações digitais. E é isso que você falou, assim, as pessoas estão esquecendo do que nós estamos produzindo, né? Então, quando uma pessoa ela consome uma informação que ela está ajudando o outro a construir um fake e atrapalhando vidas, ela também está apoiando uma construção de uma sociedade muito perversa, muito ruim. Professor, o lançamento do livro será quando? Dia 21 de julho, no Automóvel Clube, às 18 horas. 18 horas. Entrada franca, né? Entrada franca. No site meu lá vai ter uma inscrição, que a pessoa pode fazer inscrição, então no dia mesmo, ir lá se comparecer. E vai ser um evento que também nós vamos trazer alguns especialistas, pessoas da área jurídica que estão ajudando a formatar a lei junto ao Senado sobre inteligência artificial. Então vai ser um debate, uma conversa aberta, e é isso que o livro vem trazer. Outro detalhe importante, 100% dos livros vendidos no dia serão doados para 2 instituições aqui de Belo Horizonte. Um chama Banho de Amor, que ajuda pessoas em situação de rua, e outro é o Instituto Holofortes, que ajuda pessoas com deficiência visual. Beleza. Quero agradecer ao nosso querido Túlio Iannini, né? Isso. Iannini, né? Iannini. Pela presença aqui, trazendo o livro aqui para a gente. Muito obrigado e sucesso no lançamento do livro. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo carinho conosco. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. João, amanhã é feriado, além de, naturalmente, do nosso grande evento do Mineirão, que é a Torcida de Deus, mas o que abre e o que fecha amanhã? Ô, Assir, agora 5 horas mais 49 minutos, muita atenção a você. Hoje, né, a gente se preparando para o feriado, uma grande movimentação nas estradas, nos aeroportos, também na rodoviária aqui de Belo Horizonte. Por lá, 150 mil pessoas devem passar entre hoje e domingo. E fique muito atento. Amanhã, coleta de lixo funcionando normalmente. Então, se no seu bairro passa a coleta de lixo, pode colocar o lixo para fora, não tem nenhuma dificuldade. Supermercados funcionando normalmente amanhã após um acordo com a CDL Belo Horizonte. Então, supermercado funcionando normalmente. Muita atenção, os postos de saúde não funcionam, as UPAs funcionam normalmente, tá bom? E todos os destaques e aquilo que você precisa saber, o que abre e o que fecha, principalmente no serviço público, você vai acessar lá, pbh.gov.br, tá tudo disponível lá, viu, Assir? Olha, o nosso assunto agora é de extrema relevância. Hoje, dia 18 de junho, é celebrado o Dia do Orgulho Autista. É a inclusão dos portadores desse transtorno, ainda que é um tabu na nossa sociedade, de acordo com o IBGE, que são 85% desse público que está fora do mercado de trabalho. Nós vamos conversar aqui com a nossa analista comportamental, doutora Edith Cardoso, que vai conversar conosco a respeito disso, né? Orgulho autista. 85% dos autistas estão fora do mercado de trabalho? Exatamente isso. E as empresas não estão preparadas para receber esse público, né? Porque os autistas, eles precisam de um ambiente adaptado. O que seria um ambiente adaptado? Além de líderes, pessoas que entendam a forma de comunicação deles, também um ambiente com ruídos, porque eles são muito sensíveis à luz, a ruídos. Então, cada pessoa tem uma sensibilidade específica. Por isso que as empresas precisam se adaptar a essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Nós temos uma lei hoje que facilita as empresas, né, até uma obrigatoriedade que as empresas tenham pessoas com esses problemas, né, como funcionários, né? Sim. Você tem pessoas que têm problema físico e etc, etc. Também o autista está incluído? Está incluso, sim. Então, o autista, ele precisa também ser incluso dentro das empresas. A grande questão é que as empresas hoje ainda não estão preparadas para essa inclusão. De que maneira? As empresas falam de inclusão, mas elas fazem uma adaptação simples na maioria das vezes. No caso do autista, a principal inclusão está relacionada a você entender que a pessoa ela não tem um problema mental. Ela é um neurodivergente. O que é um neurodivergente? É uma pessoa que o cérebro dela funciona de uma maneira diferente. E para isso eu preciso adaptar, enquanto gestor, enquanto líder, eu preciso adaptar a minha comunicação para que essa pessoa consiga ser produtiva, porque os autistas são extremamente inteligentes. Claro. Então, as empresas elas não conseguem ainda assimilar e entender isso, como elas podem utilizar da melhor maneira possível esse potencial que está fora do mercado. Todo mundo tem vocação. Todo mundo. Todo mundo. O autista também tem a sua vocação. Com certeza, né? sim. Tem um autista que desenha muito, Isso. que sabe desenhar muito bem. Uhum. Outro que domina o computador. Sim. Né? Outro que pode trabalhar num caixa de supermercado, não sei se chega a esse ponto. Existem níveis, né? Então, sim, algumas pessoas conseguem fazer atividades extremamente criativas, outras são extremamente concentradas. Então, a questão toda é você identificar qual é o potencial daquela pessoa e qual seria a melhor área para ela dentro da empresa. E aí, adaptar esse ambiente para que ela se torne cada vez mais produtiva. Já existe alguma forma de identificar essa vocação do autista? Sim. Para saber, ó, esse aqui vai dar muito certo trabalhando no escritório, fazendo isso. Sim, sim. Além do diagnóstico, né, feito, que a pessoa tem autismo, qual nível, quais são as habilidades que ela pode utilizar, eu também tenho as questões do teste comportamental. Então, você pode, sim, analisar esses testes e verificar dentro da empresa qual seria o melhor cargo. Isso vale para qualquer pessoa, independente se ela tem autismo ou não, se ela é autista ou não. E qual que é o caminho que o gestor que ainda não consegue implantar esse tipo de política na empresa dele tem que tomar para começar a seguir esse caminho? Acho que a primeira coisa é a empresa entender que a comunicação, ela tem que ser uma comunicação que a gente fala que gera segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? É quando eu dou liberdade para as pessoas se posicionarem, falarem sobre o que elas estão sentindo, porque nós ainda vivemos dentro de empresas,
em muitas empresas, um ambiente pautado ainda naquela eu mando e você obedece. Então não tem um diálogo aberto em que você consegue me ouvir, entender o que eu estou falando e me respeitar. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, é você melhorar o processo de comunicação interna. E aí as pessoas entenderem como que funciona o autismo, como que eu posso potencializar o potencial dessa pessoa dentro da empresa. Okay? Pois é, nós já melhoramos muito, né? Muito. Né? Porque antes não se falava no autismo, né? Verdade? E nem no autista. Isso. Né? De repente nós descobrimos que tem autista e que eles são pessoas que verdadeiramente podem contribuir muito com a sociedade em vários setores. Sim, né? muito, muito. E é um dado interessante porque, olha só, antigamente a gente nem tinha números sobre isso, não tinha um controle sobre isso. Era um tabu, né? Era um tabu, né? Então, hoje, de 2023 para 2024, houve um aumento de crianças que foram inseridas nas escolas com autismo em 44%. É muita coisa. Então, o mercado ele precisa se adaptar a esse processo, entender como eu posso usar o potencial dessas pessoas, que são extremamente inteligentes. E antigamente a gente falava que elas eram o quê? Burras, que elas eram lentas. Não existe isso. Então, é realmente você entender qual é o potencial de cada indivíduo e utilizar isso da melhor maneira possível dentro da organização. Esse menino é muito preguiçoso, não gosta de fazer nada, a gente não sabe se era um autismo, né? Se é um autista, né? Exatamente isso. Porque não tinha um diagnóstico, né? Não tinha um diagnóstico. E hoje o Serviço de Saúde Pública está dando um diagnóstico isso facilmente? Então, o Serviço de Saúde Pública demora um pouco, mas você consegue esse diagnóstico, mas você consegue também de outras maneiras esse diagnóstico, seja procurando uma clínica, alguma coisa nesse sentido. Pois é, eu fico muito feliz de saber que nós estamos caminhando, não para uma perfeição, mas pelo menos estamos enfrentando a realidade, né? Exatamente. Nos apresenta, não é verdade, né? E o diagnóstico é muito importante. É isso aí. Quero agradecer a sua presença aqui nesse dia do Orgulho Autista, né? Nós já temos o dia do autista, agora é o dia do orgulho autista, né? Sim. Mais uma forma de você alertar a sociedade para essas coisas que são visíveis aí, que a gente tem que enfrentar. Sim. É isso? Muito obrigada por esse espaço. Quer deixar algum endereço, alguma coisa? Sua rede social. Uma rede social? Meu Instagram é @euedithcardoso. Eu sou especialista em treinamento e desenvolvimento humano e trabalho justamente com esse aspecto de desenvolver liderança para a inclusão, para transformar internamente as empresas. Muito obrigado pela sua presença aqui, que nos alegrou muito e também informou bem os nossos telespectadores. Muito obrigada. Sempre bem-vinda. João, vamos embora? Vamos embora, lembrando assim que amanhã, por conta da transmissão da Torcida de Deus, não haverá programa. Ei, gente, mas nós voltamos na sexta-feira. Sexta-feira. Você deixa eu voltar, Assi? Claro, com todo prazer. Então nós estamos de volta. É isso aí. Beleza. Agora, nós vamos embora e às 19 horas tem Placar Horizonte, um programa de esporte que está uma maravilha. Mas agora nós vamos rezar com o nosso querido Dom Valmor de Oliveira Azevedo, nosso arcebispo, com Mãe Maria. Até lá!